para a gente poder ver que depois que executar novamente, a gente já vai ter os valores sendo preenchidos para cada item. Pronto. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou demonstrar uma forma diferente de fazer monitoramento dos roteadores MikroTik. Normalmente, quando a gente vai fazer o monitoramento do MikroTik, dos roteadores, o que a gente faz? A gente vem aqui em IP, SNIP, ativa ele, configura Community Public, beleza, já está configurado, dá um OK. Vem aqui no roteador, no caso, e eu não sei qual que eu configurei, deixa eu só ver aqui, foi o roteador 1. Então, roteador do OSPF. E coloca um template, por exemplo, MikroTik by SNMP, que espera ele fazer a descoberta e começa a monitorar os parâmetros dele. Porém, todavia, entretanto, nem sempre tudo que a gente precisa ser monitorado a gente consegue extrair via SNMP, principalmente na versão 6, que ela é mais limitada, como por exemplo o SPF a gente não consegue monitorar, BGP a gente não consegue monitorar, DHCP, as quantidade de clientes por interface PPoE, a gente só consegue o geral do roteador, então tem algumas coisas que acabam ficando limitadas. Na V7 melhorou, apesar de até agora eu não conseguir usar completamente as MIBs de BGP e o SPF. Pode ser algum erro meu, pode ser que eu não fiz a terceira atualização do mês da MikroTik, mas por enquanto eu ainda utilizo via script. E também na V7 agora a gente tem uma API RESTful para fazer monitoramento que ajuda muito, tanto o monitoramento quanto algumas automações. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então, retomando aqui, como eu disse, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer monitoramento via SNMP e a gente precisa extrair essas informações de alguma outra forma. Tem a API da MikroTik? Tem, mas até hoje eu não consegui aprender a usar a API da MikroTik antiga, então eu preferi fazer alguns monitoramentos via SSH e eu vou demonstrar aqui a configuração desses monitoramentos. Então, deixei aqui o Visual Studio Code aberto. Tem os 3 scripts que a gente vai utilizar nesse vídeo, que é para monitoramento de HCP, PPoE por interface e o SPF. Eu vou explicar como funciona cada um dos scripts, apesar dos 3 ter a mesma estrutura, para que se você quiser fazer, por exemplo, um script de BGP, você consegue fazer aí sozinho. Mas vamos lá, vamos fazer uma explicação geral aqui do script de DHCP. E aqui no ambiente nosso, deixa eu logar aqui no VNetLab, que eu acabei fechando ele, nós temos a seguinte estrutura. 3 roteadores MikroTik configurados em OSPF, cada um deles também ligado pela NET0 para conseguir monitorar pelos ABICs. No MikroTik 2, a gente tem um servidor PPoE com 160 clientes autenticados aqui, no caso aqui, né, mas são 160 clientes daqui, e um MikroTik 3 também com DHCP, que agora eu acho que também são 360 leases. Deixa eu confirmar aqui. IP DHCP Server, leases. Não, na verdade são 16 leases, ok. A gente já consegue monitorar porque é uma lease por servidor. Então já vai dar para fazer algo legal aqui. Então retomando aqui para o script, como que o script funciona? A primeira coisa são definidas três variáveis base, que são essas duas globais, que a primeira, como é um monitoramento de quantidade de leases DHCP, a gente tem o total, e a gente também tem um contador. Esse contador serve para a gente poder encerrar o script que está rodando aqui no for each. E a gente tem o que a gente está procurando, que no caso são os servidores DHCP. Então o que vai acontecer quando eu executo esse script? Ele vai rodar esse comando IP DHCP server find, que se a gente olhar aqui no MikroTik, executar ele não faz nada, porque ele é um comando com a intenção de ser reutilizado em alguma variável. A saída desse comando contém todas as interfaces DHCP server. Então, se eu vim aqui der um IP DHCP server print, o comando do find ele vai ter o ID de todas essas interfaces. Tanto que aqui na lista, global list é uma variável, a gente faz um for each em cima dela. Então, para cada item dentro da lista, a gente vai fazer esse comando aqui. E esse comando retorna um JSON, que é um formato de dado que os APIs conseguem lidar bem. Depois a gente tem o total e o contador. Esse total e contador eles servem para a gente encerrar esse loop for each. Então o total ele recebe o tamanho da lista, nesse caso seriam 16, e o contador começa em 0 para a gente saber quando a gente está chegando no último item. E o que esse script faz? Ele cria 3 variáveis que você pode aumentar dependendo do monitoramento que você utiliza, que é, no caso do DHCP, o servidor, a interface que esse servidor funciona
e a quantidade de leases. E cada uma delas recebe um valor, nesse caso do servidor. É o nome do servidor DHCP, que é o mesmo que fica aqui. Certo? É o name aqui. Ele recebe também a interface que ele está rodando, que nesse caso é a VLAN 203, e a quantidade de leases. Então, PDHCP lease find, where o servidor é igual ao servidor. E com isso, ele vai contabilizar a quantidade de leases desse servidor. E o que esse script faz? Enquanto tem um item para ser verificado dentro da nossa lista de servidores, ele vai colocar uma informação na tela. Que informação? Qual é a interface, qual é o servidor e qual a quantidade de leases contendo nesse servidor. E aí ele só tem um if-else aqui. If-else, loops for each, são todos conceitos de programação que eventualmente eu pretendo fazer um curso de Python, então não vou abordar eles aqui. Se você não souber, qualquer vídeo aí de básico de programação, ele vai te ensinar isso. Então a gente tem essa estrutura aqui para quando a gente está no último item ou quando nós não estamos no último item, porque o JSON ele tem uma pequena diferença. Então a gente tem essa estrutura aqui de put para imprimir na tela, que é o que o Zabbix vai ler quando nós estamos no último item, que ele não recebe a vírgula, ou quando nós não estamos no último item, que ele coloca uma vírgula para poder vir o resto. Tá, mas essa é a base de como o script funciona e às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, então vamos configurar ele aqui no MikroTik para a gente conseguir visualizar melhor o que ele retorna. Então vou vir aqui em System Scripts. Se eu achar o scripts aqui, vou adicionar um novo script, vou chamar ele de monitoramento DHCP, monitoramento, underline DHCP, só precisa da permissão de leitura, então vou desmarcar todo o resto, e vou colar aqui esse script. Dei OK, e agora eu vou rodar ele pela linha de comando para conseguir ver essa saída. Então, System Script Run, monitoramento DHCP. E ele traz esse retorno aqui, que é uma estrutura de dados no formato de JSON. Então, tem a interface que esse servidor está rodando, o nome do servidor e os dados contendo as leases. Então, nesse caso, ele só tem uma lease para cada servidor DHCP. Mas se eu tivesse mais clientes conectados nesses servidores, ele me traria essa informação aqui também. Mas como eu só subi uma MikroTik para simular os clientes, acabou que só tem um cliente conectado. Mas beleza, de posse dessas informações, a gente já consegue utilizar elas no Zabbix. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Zabbix. Vou vir aqui no roteador DHCP. Na verdade, deixa eu vir aqui criar um item nele. Vou criar um item do tipo agente SSH, porque a gente precisa executar esse script lá no roteador para retornar esse valor para a gente. Vou dar um nome de descoberta DHCP, descoberta servidores DHCP. No SSH Run, o que a gente tem que colocar? Esse primeiro campo é o Unique Short Description, então só uma descrição do que é isso. Vou colocar o mesmo nome do script, monitoramento da DHCP, mas poderia ser qualquer coisa. O IP, se eu deixar em branco, ele vai usar o IP da interface do host. A porta, vou deixar em branco para usar a padrão 22. Se você utilizar alguma outra porta na sua rede, aí você muda aqui. Encoding SSH Options, no caso do MikroTik, a gente não precisa mexer, então só vou deixar ele em branco. Tipo de retorno, no caso, é texto, porque como a gente viu aqui no terminal, ele retorna diversas linhas. Método de autenticação vai ser por senha, mas você pode configurar uma chave pública para fazer login. Só um adendo que no MikroTik V6 a gente tem que utilizar chaves do tipo RSA para fazer login no MikroTik. Então vou colocar aqui o nome de usuário e a senha do meu roteador. E o script a ser executado, que nesse caso é o mesmo comando que a gente utiliza para rodar o script. Vou até copiar e colar ele aqui para eu não ter risco de errar nada no digitando. Intervalo de atualização, vou deixar em 5 minutos, que aí a cada 5 minutos ele faz essa conexão SSH, executa o script e retorna. E é isso. Inclusive, antes de dar um adicionar, a gente já pode testar aqui. Vou clicar para obter o valor e testar. Podem ver que a gente já tem todo o retorno aqui. Então, só vou adicionar. Beleza, a gente já tem o nosso item principal, que traz o retorno de todos os nossos servidores DHCP. Só que a gente precisa tratar isso para cada servidor DHCP desse ser um item. E a gente faz isso por meio de uma regra de descoberta. Vou criar uma nova regra de descoberta. Vou chamar ela de descoberta
Leases DHCP. Nesse caso, vai ser um item dependente. A chave pode ser o que você quiser. Eu gosto de colocar como DHCP Lease Discovery. O item mestre vai ser o item que a gente acabou de criar, que é o Descoberta de Servidores DHCP. E aí, para a gente conseguir criar um item para cada um, a gente precisa criar algumas macros. E a gente faz isso por meio das macros LLD. O que a gente tem de retorno? A gente for analisar aqui. Nós temos o servidor e a interface. Então, são essas macros que nós vamos criar aqui. Então, interface. E vamos adicionar uma também para o servidor. E aí o JSON Path, ele faz parte da estrutura como o JSON funciona. Eu começo com um cifrão, ponto, e vou digitando o caminho todo. Nesse caso aqui nosso, como a interface e o servidor já estão na raiz, depois o data, né? Porque o data é algo padrão dos ABICs, é por isso que ele tem aqui em cima. Mas o interface e o servidor, eles estão na raiz da informação, que a gente consegue ver isso por meio desse abre e fecha chaves aqui. Então não tem nenhum outro subitem diferente do leases, por exemplo, que ele tem dados e depois leases. Então, para a gente, por exemplo, achar as leases, nós vamos ter que digitar .dados, .leases. No caso da interface do servidor, a gente não precisa. Então é só colocar cifrão, interface e cifrão, servidor. Feito isso, adiciona e vamos criar os protótipos de item. Nesse caso vai ser o servidor e a interface, então servidor e a macro de interface. Deixa eu até fazer isso daqui que eu acho que vai ficar mais bonito. E quantidade de leases. Novamente, o tipo vai ser um item dependente, porque a gente está buscando todas as informações daquele item que traz, executa o script. Então, já vou selecionar o item. A gente faz isso por meio do selecionar aqui, não selecionar protótipo. A chave dhcp.lease. E aí a chave precisa ser única e, portanto, eu vou colocar como nome do servidor. Apesar que qualquer uma das duas aqui, em teoria, teria que dar certo, porque você não teria mais de uma interface DHCP rodando, mais de um servidor DHCP rodando na mesma interface, seria um problema também. A gente não precisa colocar unidades. A gente vai precisar colocar um pré-processamento, que é o JSON Path, que é a forma, né, como a gente vai fazer para achar o servidor. E aí eu vou copiar e colar aqui da minha colinha, porque o comando ficou um pouco grande. E o que a gente está fazendo aqui? Dentro de data, que é por onde a busca dos APIs começa, a gente está procurando pelos dados lease, as leases que estão dentro dos dados, e o primeiro item dele. Isso daqui, novamente, é padrão da estrutura do JSON, é por isso que eu não estou dando muita ênfase nisso. Só que aqui a gente tem a nossa busca. Ó. A gente não quer todas as informações que foram retornadas, a gente apenas quer quando o parâmetro de interface dentro da minha data for igual à interface que a gente está utilizando aqui. Então, vou adicionar isso. Vou vir aqui nos meus itens e agora vou rodar ele de verdade. Vou vir executar agora. Com isso, a gente já tem aqui o retorno, a descoberta de cada um dos servidores em suas respectivas interfaces de forma única. Então, se eu vim aqui em MikroTik, e aqui é do DHCP, então deixa eu colocar DHCP, que eu acho que coloquei o nome de roteador. Foi isso mesmo. Eu já tenho os itens aqui, mas ainda não rodaram. E como é que eu vou fazer? Eu vou executar o item, por exemplo, aqui, ele não vai funcionar, porque ele é um item dependente. Então, a cada 5 minutos, quando rodar a descoberta, eu vou ter a atualização dos outros itens. Então, fechou. Vamos fazer mais um aqui para fixar, que nesse caso é a descoberta do PPoE por interface. O script funciona basicamente da mesma forma. Eu tenho uma variável de lista que acha todos os servidores PPoE, e aí para mim entender o retorno desse comando, eu posso executar aqui. Então, interface PPoE server print. E aqui no print eu tenho... Opa, deixa eu pegar server. Eu tenho todos os meus servidores PPoE, que são esses servidores aqui, ó, PPoE servers. Então, para cada servidor desse, ele vai buscar a informação também de quantos são os interfaces PPoE que estão rodando nele. Então, novamente, só vou copiar e colar do jeito que está aqui, porque não vai ter muito segredo. Vou vir em System Scripts. Só que aí vai ser o monitoramento PPoE.
Colei, só precisa da policy de read. Maravilha, agora eu vou executar ele. Então, system script run. Então, beleza, nós já temos aqui o retorno também. Então, eu tenho a quantidade de clientes ativos, que nesse caso são 10, pelo servidor PPoE. Então, PPoE da VLAN 101, 102, 103, 104 e assim por diante. Tem aqui o retorno de todos os clientes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no monitoramento dos meus hosts, ou melhor, nos dados coletados, nos hosts. E aí eu vou utilizar agora o servidor PPoE. E vai ser exatamente igual. Vou criar um novo item. Então, vai ser descoberta servidores PPoE. Novamente, o do tipo agente SSH. O Nick Short Description pode ser qualquer coisa. Inclusive, vou colocar aqui qualquer coisa para vocês verem que não tem problema. O IP a gente não precisa preencher, porque ele vai usar o padrão. A porta 22 mesmo, então não precisa colocar. Encoding SSH Options, no caso do MikroTik, a gente não precisa alterar nada. Tipo de informação, texto. Autenticação por senha, vou colocar o login, usuário e a senha aqui. E aí, /system, script, run, monitoramento, PPoE. Intervalo de atualização vou deixar a cada 5 minutos também. E vou testar aqui para ver que está tudo funcionando. No such item. Então, peraí. Monitoramento PPoE, faltou um P. Então já tem aqui o retorno dos servidores. Não preciso fazer nada aqui, só vou adicionar. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer a descoberta para criar um item para cada servidor. Então, regra de descoberta. Descoberta clientes ativos. Do tipo item dependente. Chave. Vou pegar essa daqui só para não ter que digitar. Então, PPoE ativos discovery. Pode ser isso daqui mesmo. Item mestre que a gente acabou de criar. E aí a gente vai criar nossas macros LLD. E o que a gente tem aqui de retorno? Aqui já foi, deixa eu fechar para mim não me perder. A gente tem o servidor e só o servidor como chave. Então, a macro vai ser servidor. Novamente, como ele está na raiz, servidor. E adiciona. Agora vamos criar o item, protótipo de item. Ele vai ser um item dependente. Vou selecionar o item que a gente acabou de criar. Não precisa de unidades. Aqui, deixa eu pegar já o DHCP, easy servidor. Só que vai ser o PPoE ativos por servidor. O nome vai ser descoberta de clientes ativos. Ou melhor, a macro servidor. E aí, clientes ativos. Aqui em pré-processamento, vou adicionar um pré-processamento, JSON Path, e o caminho para o nó vou usar aqui da minha colinha para não ter que digitar, até porque eu não lembraria. Então vou adicionar. Só se você estivesse perguntando, sim, vai ter um post com todo o código necessário para ter esse monitoramento funcionando. O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui nos itens, vou executar esse cara. Já tem aqui os clientes, né, as VLANs, e aí vou vir aqui nos itens recentes, né, nos dados recentes, para a gente poder ver que depois que executar novamente, a gente já vai ter os valores sendo preenchidos para cada item. Pronto. E por fim, a gente também tem o monitoramento de OSPF, então vamos criar aqui o item. Ou melhor, estou pulando etapas, né? Tem que pegar o script primeiro e jogar no servidor. E aqui o script de OSPF, ele segue basicamente a mesma ideia. Então a gente tem definição da lista, procurando por todos os neighbors OSPF. E aí, aqui, quais informações que a gente procura? O conjunto de router ID e address vai ser o equivalente à nossa chave primária. Então, isso daqui que vai ser nossas macros e também as chaves dos itens. E por que isso? Porque por address, às vezes fica um pouco difícil da gente identificar qual que é o roteador. Então, eu gosto de deixar sempre o router ID, porque normalmente o IP da loopback a gente consegue achar facilmente. Porém, se nós tivermos seções V4 e V6 com os mesmos roteadores, a gente vai ter um problema porque o router ID normalmente é o mesmo. Então, só com o router ID a gente não consegue transformar isso daqui numa chave primária para a gente ter uma chave única dentro dos ABICs. E a gente pega esses valores, juntamente com o uptime da adjacência, o estado dela,
e a quantidade de mudanças que teve naquela adjacência ao SPF. E a gente só imprime isso na tela. Então, vou copiar e colar isso daqui. Vou abrir aqui o roteador 1, que ele está aqui. Vou vir em System Scripts, da mesma forma. Vou adicionar um novo script, vou colar. Só precisa da policy de read. E aqui é o monitoramento OSPF. Feito isso, vou vir aqui em New Terminal, System Script Run, monitoramento OSPF. E nós temos aqui as nossas sessões OSPF com roteador 2, roteador 3, roteador 2 e roteador 3 também com as informações de IP para a gente saber o que é V4, o que é V6. E aqui a gente tem status full, o uptime dela e a quantidade de mudanças. Inclusive, isso daqui reiniciou, as duas reiniciaram. Vamos vir aqui pro Zabbix. O que eu vou fazer? Aqui no roteador SPF eu vou criar um novo item da mesma forma. Então, descoberta do que esse daqui é Neighbors OSPF. Vai ser um agente SSH. Unique Short Description, dessa vez não vamos colocar um nome zoado, não. Vamos colocar certinho. Então, monitoramento OSPF, não precisa definir IP, não precisa definir porta, não precisa definir encoding e nem SH Options. Senha da admin, e aí barra system script run monitoramento OSPF. Então, vamos fazer um teste aqui. Ah, tá. String não é o ideal. Cadê? Beleza. Damos para texto. 5 minutos também que eu já estava esquecendo. Teste. Show, já está aqui as informações. Não precisa mexer em nada aqui. Vamos para descobertas. E aqui a gente cria uma nova descoberta. Então, descoberta de Neighbors OSPF. Tipo item independente. Vamos chamar isso aqui de OSPF Neighbor Discovery, pode ser. Já estava ali no teste. Descoberta dos neighbors, e a gente tem as macros. Como eu falei, as principais vão ser o router ID e também o endereço, que ali está como nome de address no retorno. Caminho para o nó, como ambos estão na raiz, então cifrão.router ID e cifrão.address. Adicionei. Vou vir aqui nos protótipos de itens, vamos criar um novo protótipo. Item dependente. O nosso item principal. E a chave é OSPF.state. Vou pegar essa aqui que já está mais fácil. Então, só que aqui são uma chave composta. Então é router ID e o endereço, porque pode ser uma seção V4 ou V6. Address. Show. Então aqui eu já vou copiar esse nome aqui. Router ID tal. Address tal. Estado do neighbor. Maravilha. Beleza, o tipo de informação ele é um character, porque ele retorna em texto o estado da sessão. Aqui em pré-processamento, vamos adicionar um JSON Path, e aí eu vou pegar minha colinha aqui. Então, a única diferença é que agora a gente está buscando por router ID e por address. Aqui não é uptime, aqui é o state. E ele do tipo character, show. Já vamos adicionar. Sintaxe incorreta próximo de address, tá? Ele está reclamando daqui. Então vamos ver se eu fizer isso. Ele está reclamando então dos dois colchetes. Pronto, show. Vou vir aqui, vou clonar esse. Agora a gente tem o uptime do neighbor. Vamos chamar esse cara aqui de uptime. Novamente ele vai ser um character, porque infelizmente o microtik ele retorna como hora, minuto, segundo, segundo. E a gente não consegue usar isso como um uptime, né? Um time ticks. Então, uptime. E vamos clonar também para ser o mudanças, né? Quantidade de mudanças de estado. Estado. E esse daqui é o quantidade, state changes. Pronto, state changes. E aqui é o quantidade de mudanças. Adicionamos. Show, vamos vir aqui, vamos executar esse item para a gente ver se vai criar tudo certo.
Beleza, criou as seções V4 e V6. Vamos para os dados recentes. E aí a gente manda executar o item mestre novamente. E show, a gente tem o uptime e quantidade de mudanças, tá? Só o estado do neighbor, que pelo jeito deu pau, foi aquele state no data. Por que state no data? Cadê o retorno? Ah, porque não é state, né? É status. Oh, caramba, a gente faz os negócios e a gente esquece. E aí, quando sai aqui no ao vivo, a gente dá uma dessas, porque a gente não tá copiando e colando. Então aqui é status. Pronto, atualizamos. Eu vou executar só desse. Eu acho que não deu tempo ainda de refletir. E agora a segunda que deve vir os valores. Full, full, full. Maravilha, então é isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Valeu!